Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server. Dando sequência aí, pessoal, nosso curso de Lógica de Programação 01. Lembrando que é 01 porque eu pretendo fazer outros com tópicos mais avançados aí. Bom, pessoal, nós falamos bastante de função recentemente, né? E na última aula nossa aí eu deixei como de costume o tópico da aula seguinte, que nesse caso é escopo de variáveis, beleza? Eu trago esse assunto porque é um assunto que eu vejo que é bastante negligenciado aí em muitos cursos, né? Inclusive cursos famosos aí na internet, a galera não fala de escopo de variável. E é um conceito fundamental, é um conceito extremamente importante. Eu vejo muito aluno sofrendo em cima de bug no meu dia a dia aí, nas minhas aulas técnicas, né? Nas instituições onde eu leciono, por não dominar o conceito de escopo. Então, como já é aí de costume nosso, eu vou abrir aqui com uma conceituação teórica e depois nós vamos para a prática, beleza? Então, olha só, o conceito de escopo de variáveis. O que é um escopo de variável, galera? A frase que eu trago aqui é o seguinte: ó, você vai imaginar como se fosse a visibilidade de uma variável, né? Quando você pensa na totalidade do seu código, né, você pode ter várias partes. Por exemplo, né, na nossa última iteração de código lá, nós tínhamos a função principal lá, né, que é a função de início. Aí tinha uma função para soma, uma função para subtração, uma função para divisão, uma função para multiplicação, e ainda tinha aquela última função lá que recebia o coisa operador, os dois valores numéricos e determinava lá como que a operação deveria ser feita, né? Se era uma soma, multiplicação, divisão, ainda tinha a função que recebia o número, a função que recebia o operador em si. Olha só, cada função dessa, na verdade, é o quê? É um pedaço de código, é uma parte do código, é como se fosse um mundo separado que roda dentro do nosso programa, que é a totalidade do código, né? Cada função, por assim dizer, cada pedaço do código, por assim dizer, tem o quê? Tem a própria visibilidade. Então, uma variável que foi declarada dentro da função de soma, ela não é visível fora da função de soma, por exemplo, tá? Certo? Então, é isso que nós entendemos como variável, perdão, como escopo de coisa variável. É a parte do código onde a variável foi criada e onde ela existe, né? Então é o limite de até onde a variável pode ir, né? Quando você chama uma variável fora do escopo dela, você vai ter um reference error, como está ali, ó, um erro de referência. Quer dizer, eu estou chamando uma variável em um local que ela não existe. E é aí que muito aluno meu se enrola. Pô, professor, mas a variável existe, ela está aqui, ó. Eu criei a variável, criou a variável, verdade. Mas você chama ela fora do escopo dela. Então você criou a variável na função somar e você está chamando a variável na função multiplicar. Ela não existe lá, né? Certo? Por isso que é importante nós termos esse codinome. Ficou muito abstrato? Não tem problema. Vamos avançar, daqui a pouquinho as coisas vão ficando mais claras para nós. Olha só, tipos de escopo de variável, né? Começa com o escopo global. E eu vou trazer o nosso primeiro exemplo aqui, vai ser uma variável global, beleza? É o mais fácil da gente entender. Ela é uma variável que ela é declarada fora de qualquer função ou de qualquer bloco de código. Então ela é visível em todo o meu programa, né? Nós não declaramos nenhuma variável global ainda. Todas as nossas variáveis até agora foram variáveis de escopo global, beleza? Qual é a vantagem dela? Facilita o acesso. Se ela é global, eu acesso ela de qualquer lugar. E aí você deve estar pensando agora, professor, por que não declarar tudo global, então? Seria uma solução para nunca mais ter erro de escopo, né? Para nunca mais ter um reference error. Só que tem um risco, né? Quando eu declaro uma variável global, eu permito que qualquer parte do meu código acesse e altere esta coisa variável, né? E aí provavelmente eu vou estar tapando um buraco e cavando outro, né? Quer dizer, para o erro de referência, porém eu tenho um outro problema agora. Né? Se eu não tomar muito cuidado, eu vou acabar alterando a variável num ponto do código que eu não quero alterar,
e aí eu vou ter problemas lá na frente, né? Então tem essa vantagem e tem essa desvantagem, beleza? Vamos dar sequência aqui, ó. O escopo local. Até esse momento, nós trabalhamos com o escopo local. Né? Quando você declarava uma variável lá na função início, qual é o escopo da minha variável? O local dela é a função início. Lembra? Toda variável é funcão, né? O nome da variável, parênteses e o par de chaves, né? O par de chaves é o corpo, não é isso? Eu abro e fecho, né? Dentro desse abre e fecha chaves, eu coloco tudo que eu quero colocar na minha variável. Ali é o escopo local da variável. Quando eu declaro uma variável ali, ela só existe ali. Você deve estar pensando agora, mas professor, nós declaramos variáveis dentro da variável local, da variável início, e essas variáveis foram usadas dentro das outras funções, da de somar, da de dividir, da de multiplicar, não necessariamente, tá? Quando chegar lá no código eu vou mostrar para vocês por que isso não é tão verdade assim, né? Isolamento, né? Essa é a maior vantagem que eu tenho no escopo local. Quando eu crio variáveis no escopo local, eu isolo as variáveis dentro daquele local. Então elas não são mais é, 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 acessíveis do lado de fora. Então, se eu crio uma variável na função início, ela só pode ser manipulada dentro da função início. Se eu crio uma variável dentro da função somar, ela só pode ser acessada e alterada dentro da função somar. Né? Isso isola a nossa coisa variável e protege a nossa variável. Vamos lá? E o último, ele é um conceito moderno, que é o escopo de bloco, ou block scope, né? Ele foi introduzido em linguagens mais modernas, como, por exemplo, o JavaScript. Eu acho que foi a primeira linguagem que eu vi isso. Lá ele usa comando let ou o comando const, né? Que não vem o caso aqui para nós, mas como é que funciona um escopo de bloco? É uma variável que ela vai existir dentro de um bloco específico, como, por exemplo, eu posso declarar uma variável dentro de um bloco C, e ele só vai existir no C, ou dentro de um loop de repetição para, que nós não vimos ainda, mas nós vamos ver. São os três escopos aí. Para nós aqui, galera, vai servir o que por hora? O escopo global e o escopo local. Eu trouxe o escopo de bloco só para vocês saberem que existe, beleza? Agora, olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa imagem e nesse código que eu vou trazer para nós aqui, ó. Eu começo com a imagem, ó. Eu fiz meio que um desenhinho aqui para a gente tentar entender, ó. Se nós olharmos aqui, ó, tem três retângulos maiores, vamos assim dizer. Tem vários, né? Mas eu vou olhar três, ó. Tem o do programa aqui, ó, tá vendo? Ó, que é esse retângulo grandão aqui, ó, certo? Aí eu tenho mais dois, ó. O da funcão início, ó, mais um retângulo aqui, ó, e o da funcão somar, mais um retângulo aqui, ó. Cada retângulo grandão desse aqui, ó, o de fundo branco, o de fundo azul e o de fundo amarelo, é um escopo, né? Certo? Então é um nível de existência, né? Então, se eu declarar uma variável no retângulo branco, nós nunca fizemos isso, mas vamos fazer daqui a pouquinho. O escopo dessa variável ele é global. Significa o quê? Que uma variável declarada no escopo branco aqui, ó, ele é acessível dentro da função início e dentro da função real. Por quê? Porque a função início e a função real, a função início e a função real estão dentro do quê? Ó? Estão dentro do retângulo branco. Então, a própria função início e a própria função somar pertencem ao escopo do programa. Agora, olha aqui, ó, na minha função início, ó, eu declarei uma variável número 1, 0.0, número 2, 0.0, número resultado 0.0. Então, o escopo da função início, que é o retângulo azul, tem três variáveis. Aí tem o processamento dele aqui, né? E olha a função somar, ela devolve um valor real. E olha aqui, ó, a função início ela não tem parâmetro, mas a função somar tem, ó, real número 1 e real número 2. Eu coloquei de propósito, ó, o mesmo nome, ó. Tem real número 1 lá em função início e real número 1 em somar. Não vai dar problema, professor? Não vai, porque ambas são declarações de variáveis, porém,
essa real número 1 só existe aonde? No escopo da função somar. E essa real número 1 só existe no escopo da função início. Ou seja, essa número 1 só no retângulo azul. E essa número 1 só no retângulo branco. O mesmo vale para o número 2. E eu ainda fiz uma declaração de uma terceira variável, né? Que é a resultado, ó, real, esse resultado. Ó. Essa eu fiz direto no corpo da minha função somar. Ó. E eu também tenho ali, ó, real resultado na início. E mais uma vez não vai o quê? Não vai dar problema, né? Por quê? Essa real resultado 0.0 está dentro do escopo da função início, ou seja, o meu retângulo azul. Enquanto a minha real 0.0 de somar está dentro do escopo da função somar, ou seja, o retângulo amarelo aqui, certo? Beleza. E aí eu tenho aqui o resto do código que eu acho que não tem segredo nenhum para nós aqui. Eu vou pular isso aqui, Paula, não ficar muito extensa. Vamos dar uma olhada, agora que nós vimos com um nível de abstração mais alto aqui, vamos dar uma olhada lá no código para a gente ver como que esse código se manifesta lá. Eu já tenho esse código pronto aqui, eu até rodei ele aqui, deixa eu até limpar, porque isso aqui é outra coisa que não tem nada a ver. É o teste que eu tinha feito, vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, vamos lá, ó. Programa, ó. Programa, ele abre aqui nessa chave, ó, né? E fecha aqui nessa chave, ó, no meu caso da linha 2 até a linha 27, ó. Então, essa chave aqui, ó, da linha 2 até a linha 27, ó, é o retângulo branco, beleza? Certo? Retângulo branco, ó. Aqui, ó, eu tenho a função início, ó. O corpo dela abre na linha 5 e fecha na linha 16, ó. Então tá aqui, ó, da linha 5 à linha 16, ó. Esse bloco aqui, ó, é o retângulo azul, ó. Então é um outro escopo, né? Assim como eu tenho aqui, ó, a função somar da linha 18 à linha 26, ó. Tá aqui, ó, da linha 18 à linha 26 é o terceiro retângulo aqui, ó, que é o retângulo amarelo. Olha só. Funcão início, ó, real número 1, 0, real número 2, 0, real resultado 10, né? Ó, eu coloquei 10 aqui, mas porque eu estava fazendo um teste, o correto é 0, tá? Lá, número 1 recebeu 10, número 2 recebeu 5, né? Ó. Se você olhar aqui, ó, eu nunca falei disso, ó, mas tem o painel coisa utilitários aqui, ó, do seu lado direito aí, ó, tá ali, ó, programa, ó, tá vendo? Ó? Dentro do programa eu tenho a função de início, ó, ela é um escopo, eu posso até fechar ela aqui, ó, olha lá, ou abrir, ó, clicando no sinal de menos ali, ela fecha, ó, no sinal de mais que aparece depois, ela abre, ó. Olha lá, ó, número 1, ó, olha lá, ó, número 2, ó, olha lá, ó, resultado, ó. Observa aqui que eu tenho a função somar, ó. Olha só, número 1, ó, mesma coisa, só que ele entende o quê? Que existem locais diferentes, né? Um não enxerga o outro, né? Olha lá, número 2 e resultado. Belezinha, galera? Deu para ter uma ideia aí da parte teórica, vamos assim dizer, da coisa? Eu vou agora fazer um pouco de prática com vocês e eu vou fazer 2 exemplos aqui bem simples, só para a gente poder entender, né? De escopo global e de escopo local. E vou fazer algumas demonstrações aqui de coisas que dão certo e de coisas que não dão certo quando nós não respeitamos aí essas questões aí de escopo, né? Tudo bem? É isso aí, galera. Então, até a próxima. A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau.